Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho está em Lucas 11, 42 a 46. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus enfrenta os fariseus que se mostravam em público como os perfeitos, Porém, não praticavam a justiça, não praticavam o amor. Em outras palavras, eram muito solenes, ritualistas, Porém, não praticavam a caridade. E para Jesus a caridade é a virtude por excelência. Nos dias de hoje a situação não mudou muito, Vemos pessoas que se dizem católicas, vão à missa aos domingos, batem no peito e até dão algumas moedinhas na hora da oferta. Porém, durante a semana, não são nem um pouquinho caridosos com os seus empregados, com as suas empregadas, com os menos favorecidos pela sorte. Precisamos tomar mais um pouco de cuidado com a nossa religiosidade, meu irmão, minha irmã, pois uma espiritualidade meia-boca pela metade não irá nos conduzir um dia à vida eterna. Todos os mandamentos foram resumidos por Jesus em apenas 2: o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você olha o pobre com desprezo, se você é um daqueles e daquelas que acham que o pobre carrega o peso de sua preguiça ou dos seus pecados, olhe para dentro de si mesmo. Como se sente? Um perfeito como os fariseus ou um grande pecador? Não julgueis e não sereis julgados. Não julgue os fracos como culpados de sua miséria, mas sim a sua miséria é causada pelas injustiças sociais e você sabe bem disso. Então, por que não dar um pouquinho do muito que você tem para matar a fome daquele e daquela que lhe estende a mão? Os fariseus e mestres da lei se achavam, para eles, a vida girava em torno deles e as demais pessoas eram o resto. Meus irmãos, minhas irmãs, amemos a Deus, porém amemos também os nossos irmãos num amor prático e não apenas palavra do tipo estimo suas melhoras, mas sim ajudando-nos no que ele necessita. Faço isso e estarão ajudando o próprio Cristo. Não sejamos como os fariseus que vivem uma vida carregada de gestos religiosos, mas na verdade eles
Eles estavam muito longe de Deus por desprezar o sofrimento dos fracos. E o pior é que os doutores da lei e os fariseus conheciam de cor e salteado a própria lei, porém usavam de seu próprio benefício. Eles distorciam a palavra de Deus usando para tirar vantagem. E hoje, o que vemos por aí? Será que está acontecendo o mesmo? Os falsos profetas daqueles tempos vendiam uma falsa imagem de si mesmo, uma imagem de pessoas altamente religiosas, porém eles não faziam a vontade de Deus, eles não cultivavam, não praticavam a fidelidade de Deus e nem o amor ao próximo. Eles eram legalistas, porém eram hipócritas. A hipocrisia está estampada no sorriso de muitos nos dias de hoje. Pela hipocrisia, fingimos ser o que não somos. Concordamos com os que escravizam os fracos, ignorantes e os ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus aqui diz: ai de vós, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais. Jesus está dizendo que os mestres da lei criticavam preceitos que para o povo eram cargas insuportáveis, difíceis de se deixar, com a famosa lei do descanso sabático, ao qual nem eles mesmos seguiam, porém aplicavam pesadas multas em quem não conseguiam observar. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.